Olá, alunos e alunas do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Eu novamente aqui, professor Paulo Brito, a gente dando continuidade às nossas aulas de História, né? Quais os objetivos da nossa aula de hoje, né? Analisar o contexto da geopolítica mundial a partir da década de 1980, o que vai acontecer no mundo aí a partir no finalzinho da década de 70, início da década de 80, para que a gente possa analisar, né? A gente vai relacionar o fim do bloco soviético, da Guerra Fria e a ascensão do neoliberalismo como uma política econômica mundial, né? Então a gente vai também se prender a essa questão. E identificar as características da nova ordem mundial, que é o título da nossa aula. Então a gente tem aí um tempo para que a gente possa discutir essas características dessa reorganização mundial, da reorganização do poder geopolítico mundial, com a queda do socialismo a partir da década de 80, o seu declínio e a sua queda. Beleza? Gente, retomando, o que a gente tem visto nas aulas de história, nas aulas anteriores, né? O Brasil, na década de 80, passa por um processo de redemocratização. A gente tem, quando Geisel assume o poder, aquele processo de abertura política que o Brasil vai viver de forma lenta, gradual e segura na proposta do Geisel. Em 1984, já com o presidente João Batista Figueiredo, a gente tem a campanha das diretas já acontecendo aqui no Brasil. Era uma campanha que defendia as eleições diretas para presidente, porém essa campanha, essa emenda, também chamada de emenda Dante de Oliveira, ela não vai ser aprovada pelo Congresso, né? E em 1985 vai ocorrer então a eleição para presidente de forma indireta, entre os candidatos Tancredo Neves, que representava a oposição ao regime, e o candidato Paulo Maluf, que representava a continuidade do regime militar, embora sendo ele um civil. Tancredo vence as eleições no colégio eleitoral de forma indireta, 480 votos para Tancredo, 180 para Paulo Maluf, mas a gente estudou que Tancredo não assume a presidência do Brasil, ele falece dias antes da posse. Quem acaba assumindo a presidência é o José Sarney, pondo fim, assim, ao regime militar brasileiro em 1985, né? Nessa aula, nós vamos estudar, então, o colapso da União Soviética, a União Soviética que havia sido criada em 1922 por Lenin, né, logo depois da Revolução Russa e a criação da União Soviética, e a gente vai entender, nessa aula, a gente se propõe a entender o colapso da União Soviética. A queda do Muro de Berlim em 1989 e a reunificação da Alemanha, a Alemanha que durante a Guerra Fria eram dois países, né, a Alemanha Ocidental com o capitalismo e a Alemanha Oriental sob o socialismo. Então a gente vai ver esse processo também. E a consolidação do neoliberalismo como uma orientação econômica mundial, né? A ascensão aí dos governos neoliberais, principalmente nas democracias do Ocidente, né? Nas democracias da Europa, aqui na América, e as características dessa nova ordem mundial com a ascensão do neoliberalismo, né? Então, aqui sobre o fim do bloco soviético, né? A gente sabe que quando a gente se propõe a estudar a Guerra Fria, ali no final da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria é a bipolarização do mundo entre Estados Unidos e União Soviética, né? Com a superação da crise dos mísseis em 1962, a relação entre Estados Unidos e a União Soviética, ela melhora, né? Ela tem uma relação um pouco melhor, e a gente usa uma expressão aqui que foi o início da detente. Detente é uma expressão histórica que a gente faz o uso aqui, que é a distensão, né? A Guerra Fria, ela deixa de ser tão marcada pelos conflitos ideológicos e a gente vai passando por esse processo de distensão a partir da superação da crise dos mísseis, que foi quando a União Soviética instalou os mísseis em Cuba, né, apontados aí para os Estados Unidos. No entanto, a invasão soviética no Afeganistão em 1979, ela provoca novas sanções dos Estados Unidos, né? Então, a União Soviética invade o Afeganistão em 1979 e, como resposta a essa invasão, os Estados Unidos impõem novas sanções econômicas ao país soviético.
Dessas sanções, por exemplo, é a suspensão, uma delas é a suspensão de importação de cereais para o país soviético, né? A União Soviética dependia em grande parte dessa importação de cereais dos Estados Unidos e acaba sendo suspensa como uma sanção econômica dos Estados Unidos frente à União Soviética. Na década de 70, final da década de 70, início da década de 80, nós vamos ter a ascensão de dois líderes neoliberais no poder. No Reino Unido, Margaret Thatcher, ascendendo ao poder em 1979, e nos Estados Unidos, o Ronald Reagan, ascendendo ao poder, chegando ao poder a presidência dos Estados Unidos, né? E isso faz com que se acentue novamente as relações de tensão da Guerra Fria, né? Então a gente vai tensionar novamente essas relações. Nós estávamos em um período de distensão, né? De um relaxamento dessas tensões com a invasão soviética ao Afeganistão e a chegada ao poder de dois líderes neoliberais, nós vamos ter aí novamente essas tensões se elevando. Isso contribui com que a União Soviética entre em um processo de declínio econômico e de declínio político que a gente vai entender. Sobre a cultura, globalização e música, né? Então, essa década de 80 ela é marcada por esse processo de globalização, né? A diminuição das tensões na Guerra Fria, em um contexto global, faz com que a troca cultural, a troca comercial, ela se intensifique nesse período. E a gente vai ter essa contribuição para o processo de novas identidades que vão se formar a partir dessa troca, dessa cultura, dessa globalização e da música, né? Nós vamos ter o ressurgimento das tradições locais, então os países não mais tão coordenados, né, pelos blocos do qual faziam parte, permite que haja um ressurgimento dessas culturas locais que existiam, né, dentro desses países e uma reorganização de diferentes culturas também. A gente vai ter aí, muitas vezes, uma forma híbrida de cultura se formando, né, elementos que vinham de fora do país com elementos da tradição local desse país, formando novas culturas. E um desses exemplos é a cultura musical dos rappers nos Estados Unidos, né, que vai trazer um estilo próprio dos Estados Unidos, com características também de fora dos Estados Unidos, trazendo aí esse novo gênero musical e fazendo sucesso nessas décadas de 70 e 80. Trago aqui para vocês, para ilustrar o que o professor está conversando aqui, o Grandmaster Flash and the Furious Five, que era um grupo de rapper que ficou bem famoso na década, do qual fazia parte o DJ Joseph Sadler, e ele é pioneiro no movimento do hip hop, que depois vai ganhar, né, as ruas ali, principalmente do sul dos Estados Unidos, onde eu vou ter uma população afrodescendente de uma forma mais marcante, então traz os elementos dessa cultura, junto os elementos da cultura norte-americana, e eu tenho aí o hip hop ganhando as ruas dos Estados Unidos e posteriormente para o mundo todo, chega inclusive aqui no Brasil, né? E o Joseph Sadler, ele é um dos pioneiros desse movimento de hip hop, desse movimento de mixagem, de beatbox, que vai se expandir para o mundo todo. A gente tem uma atividade agora para a gente fazer, é uma atividade do vestibular da PUC Paraná do ano de 2002, e ele traz assim, ó, complete corretamente o texto abaixo, que reproduz as palavras de uma jovem afegã registrada pelo jornalista José Arbex Jr. e publicadas no jornal Folha de São Paulo no dia 9 de agosto de 1988, em matéria referente ao fato daquele momento histórico intitulada Jovens são obrigados a ver saída de tropas. Eu não queria estar aqui jogando flores para eles. Fui forçada a fazer isso com todos em minha escola. Os, uma lacuna ali, estão saindo porque nós, os mujahedins, que é uma etnia, os expulsamos. No passado foram os, tem uma outra lacuna, agora eles. Nós não vamos deixar que ninguém domine nossa terra. Então você vai preencher as duas lacunas com as alternativas que a gente tem aqui embaixo. Vou dar um tempo na tela e a gente volta e faz a resolução do exercício, beleza?
Pessoal, antes da correção da nossa atividade, não se esqueçam de registrar a presença no Classroom. Cliquem na atividade número 1, respondam a atividade e enviem para o seu professor. Assim a sua presença está registrada, beleza? Pessoal, um exercício muito tranquilo da gente fazer para que você pudesse, então, colocar aqui a alternativa que completa corretamente a lacuna, né, nesse exercício da PUC do Rio Grande do Sul. Resposta correta, letra A, soviéticos e ingleses, beleza? Vamos continuar aqui, né? Trago essa foto do Muro de Berlim para vocês, para a gente discutir um pouco essa questão do Muro de Berlim. Então, a gente sabe que a Alemanha ela foi dividida em 4 zonas administrativas, 3 delas capitalista, americana, francesa e inglesa e uma soviética. Em 1961, os soviéticos então resolvem construir um muro na cidade de Berlim. A cidade também era dividida em 2 zonas, né? Berlim Ocidental e Berlim Oriental, a Berlim Oriental soviética, a Berlim Ocidental capitalista. E para se evitar, né, que os berlinenses orientais mudassem, né, migrassem para o lado ocidental, foi construído então o Muro de Berlim, dividindo, segregando a cidade aí em 2, né? Então eu trago aqui para vocês as áreas de influência, aqui vermelha soviética, as outras 3 capitalistas, e aqui nessa divisão a construção do Muro de Berlim. O Muro de Berlim ele cai, né, ele é derrubado no ano de 1989. Trago aqui para vocês essa foto, né, em frente ao portal de Brandemburgo, que tem um significado histórico importante para os alemães, e os berlinenses em cima do muro, derrubando esse muro, o que marca um processo de reunificação das Alemanhas. A queda do Muro de Berlim, ele é considerado um marco histórico, né, para o fim da Guerra Fria. Então, a União Soviética, ela acaba em 1991, o muro cai em 1989, e a representação histórica do fim da Guerra Fria a gente pode entender através da queda do Muro de Berlim, beleza? Então esse muro, como eu disse para vocês, foi construído em 1961, ele vai ser derrubado no ano de 1989 e ele é aí um signo, né? Ele é uma imagem muito forte do que foi a Guerra Fria, né? Então essa queda, ela é considerada aí como um marco histórico da Guerra Fria, né? A gente vai fazer um quiz agora com relação ao Muro de Berlim, bem tranquilo a gente fazer esse quiz. É da Universidade de Vila Velha, do ano de 2018, adaptei a questão aqui para vocês, né? Qual das alternativas abaixo contém uma explicação correta sobre a queda do Muro de Berlim? Vou deixar vocês com as alternativas, quando a gente voltar a gente faz a correção dessa atividade, beleza?
Pessoal, voltamos aqui, vocês viram o nosso exercício, então a gente tem alternativa A, alternativa B, nós vamos ter a alternativa C, D e E, e a resposta correta, a cidade de Berlim, ela estava dividida entre dois modelos econômicos. A gente encontra essa resposta na alternativa D de dado, né? Dois modelos econômicos diferentes que sintetizavam a clivagem do mundo bipolar entre Estados Unidos e União Soviética, né? Bem tranquilo o exercício, tenho certeza que você conseguiu resolvê-lo aí. Gente, o socialismo na década de 80, então já falando aí um pouquinho da decadência desse socialismo, né? Com o fim da era Brezhnev, que havia governado a União Soviética de 1964 até a sua morte em 1983, a economia planificada da União Soviética mostrava resultados pífios, né? Ela já não apresentava aquela robustez econômica de anos anteriores, né? Vários setores da economia, como microeletrônica, informática, biotecnologia, era pouco explorada pelos países socialistas, né? E a importação de cereais, como eu falei para vocês, ela foi suspensa em 1979 pelos Estados Unidos. Então começa a intensificar uma recessão econômica dentro do bloco soviético. O não investimento em áreas que o capitalismo investia, né? Também como essas sanções econômicas impostas pelo bloco capitalista, em especial os Estados Unidos, iniciam um processo de desintegração, de colapso, de decadência da União Soviética. Né? Os investimentos se concentravam basicamente nas indústrias militar e na indústria de base, não tinha tanto investimento para outras áreas ou para outras indústrias dentro da União Soviética, né? E o mercado interno, ele mostrava-se incapaz de atender essas demandas. Então havia necessidade de você diversificar os investimentos, mas como ainda se vivia na disputa da corrida armamentista, da corrida espacial, então os investimentos na União Soviética, eles eram em grande parte dedicados a essas áreas, né? E daí, as outras áreas que dependiam de investimento e não recebiam, a população passa a cobrar do governo investimento em outras áreas, né? Com a morte do Brezhnev em 1983, um novo grupo de líderes soviéticos chega ao poder. E esse novo grupo, representante desse grupo, trago aqui a foto dele para vocês, Mikhail Gorbachev. Então ele vai ser eleito secretário-geral do Partido Soviético em 1985 e, ciente dessa crise econômica, Gorbachev vai propor algumas medidas para tentar solucionar, contornar a crise, né? Deixar um pouco o investimento na corrida armamentista, o investimento na corrida espacial e tentar reverter esse atraso industrial da União Soviética, propondo mudanças profundas dentro do bloco soviético, né? Aqui eu trago a capa da revista Time, né? Vejam aí como que essa revista norte-americana apresenta, ela é de 1985, como ela apresenta o Gorbachev, né? Jovem, amigável e provavelmente formidável. E ela denota aí a mudança nas relações entre Estados Unidos e União Soviética, né? Então, a chegada ao poder do Gorbachev e a proposta de mudanças da qual ele defende, né, desse processo de industrialização, ele é bem visto pelo bloco capitalista, pelos Estados Unidos, inclusive daí a gente tem essa revista, que é uma das revistas mais importantes dos Estados Unidos, trazendo aí adjetivos, né, qualificáveis para o Gorbachev quando ele assume o poder. Gente, foco no Enem, exercício do Enem para a gente resolver como que o Enem apresenta essas questões para a gente, né? Então aqui, ó, o fim da Guerra Fria e da bipolaridade entre as décadas de 80 e 90 gerou expectativas de que seria instaurada uma ordem internacional marcada pela redução de conflitos e pela multipolaridade. O panorama estratégico do mundo pós-Guerra Fria se apresenta. Você tem as alternativas, letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Vou deixar o tempo na tela e a gente faz a correção assim que a gente voltar, beleza?
Gente, voltamos aqui. Tenho certeza que foi um exercício muito tranquilo que vocês resolvessem aí, né? Resposta correta, letra A, o aumento de conflitos associados ao nacionalismo, às disputas étnicas, ao extremismo religioso e ao fortalecimento de ameaças como o terrorismo, o tráfico de drogas e o crime organizado, que é o que a gente vai perceber aí ao longo da década de 90, início dos anos 2000, né? Trago aqui um comentando a questão, né? Então, quando a gente tem o fim da Guerra Fria, né? Esse processo de desintegração da União Soviética, a gente vai, junto a isso, a gente tem os processos de independência das colônias africanas e asiáticas ao longo da segunda metade do século XX, o que faz emergir aí os sentimentos nacionalistas, né? Aquele sentimento de oposição a alguns países, né? Principalmente aí às duas lideranças da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, o que faz com que eu tenha aí ações terroristas, né, grupos religiosos ascendendo ao poder, o tráfico internacional de drogas, né, inclusive o Brasil fazendo parte da rota desse tráfico internacional de drogas. Então tem essa questão comentada aqui para vocês, beleza? Gente, nas nossas considerações finais, chegando aí ao final de mais uma aula com vocês, né? Então a gente vê aí a partir da década de 80 a desintegração do bloco soviético, a queda do Muro de Berlim e com a morte de Brezhnev, líder soviético em 1983, a ascensão aí de um novo grupo de lideranças com Gorbachev ao poder e propondo mudanças, tá bom? Muito obrigado, agradeço a Jéssica, intérprete aqui da nossa aula de hoje, agradeço a equipe presente. Fiquem todos bem, fiquem em casa, se cuidem. Até a próxima aula, se Deus quiser. Beijo do professor.